é sempre terra. Mão é terra, palma é terra, pé é terra, coração é terra. Palavras é terra que ninguém governa, que ninguém toma, que ninguém cerca. Terra é sempre terra. Quando não havia terra, quando não havia cabeça de terra, tambor de terra, Oxalá, Senhor do ar e da água, Senhor do efum e recomeço, do branco que é o início, carregou a bolsa de Tupiá, carregou o continente dos continentes, conteúdos, o apoio a. Assim como essa bolsa que eu carrego, as fazedoras de mundo carregam, que é a bolsa das barrigas, bolsas que não estouram, bolsa passada das mãos das avós, uma linhagem que não tem fim. Bolsa que a minha avó Rita, que minha mãe Sinira recebeu de sua mãe, que eu mesma recebi da minha mãe e guardei, e desguardei no corpo filho. Mas antes, Oxalá e Afuá receberam de um maré que vem de longe, vem de África, e a África veio com a gente dentro dessas bolsas de existir. Essa bolsa que carrego agora, essa é a mesma outra que aquela outra. O Batalá guardava no barro de Borutu, Nanã, a senhora Lilás, que adormece os mangues, Nanã, a que recolheu o barro e o corpo da minha avó Rita, ela dá, ela quer de volta. Dona da lama que gera a gente, dona da porcelana, dona do meu corpo que será acolhido na sua bolsa mais antiga. Não me dá, porque no Agdá, o que ela dá, ela quer receber. Nanã de Oxalá, a lama Odara, o Senhor do branco, que mais branco, em sua magia de imaginar, a magia de imaginar a gente. Imaginar é uma magia. O barro na mão dele ficava a imagem do que imaginava. Cabeça, pés, pulmões, para encher bolsa de ar, coração. Imaginou as gentes mais diferentes, os povos mais diferentes. Cor é terra, tinta é de terra, terra preta. Que terra é sempre terra. Dessa bolsa cheio do bordo de Borutu, parecida com a minha, que é outra, que é cheia também, que é boa para fazer imagem de gente. A magia de imaginar, a magia de imaginar com os tecidos, com as linhas das linhagens, com as tintas dos pavimentos, com estampas do imaginado antes. Tudo isso são transformações do mesmo barro de Borutu. São pinturas que farão feituras. Eu sou da linhagem de Oxalá, eu sou do tecido e barro. Eu sou bonequeira. Da minha bolsa nasce corpos, costuro, bordo
Imagino os braços, as pernas, a barriga e às vezes quase eu consigo ver os pulmões, bolsas que guardam o ar, o sopro de Olorum, Furufufá, o Furufu, o que anima tudo, com as linhas das minhas linhagens. A minha mãe Sinira de Nanã recebeu a bolsa de lãs que ela cose casulos para as cabeças virar outras, transformações do barro. Oxalá imaginava, eu imagino. Oxalá ensinou a imaginar com a magia. Alinhava as memórias dos avós, dos tecidos. As minhas mãos são quentes, tipo os pelos de barros, que lembram membros de uma membrana bonita, pele, pele ensolarada, dos sóis que mora no negrume, fazer um corpo, uma casa para o sol morar, um corpo morada do sol, onde a minha avó Rita, o sol dela se pôs. O sol dela se pôs lilás, num corpo solar. Não pode ser ruim, não pode, não fica sendo. Nanã recolhe e guarda na bolsa mais antiga. Nem que a cicatriz da escravidão não cicatrize no corpo, onde o sol mora, pode desmoronar. Não sem antes o sol apagar antes, não antes. O sol morre em cada corpo preto desmoronado, na bolsa mais antiga que recebe e devolve. E faz, ele desfaz. E a preciosa magia de imaginar. Eu faço bonecas para refazer, para reerguer as casas desmoronadas. Eu pego das bolsas mais antigas de Borucu, pego linhas, tecidos, enchimento, tudo transformações do barro, tudo transformação do barro. Eu caminho, o meu caminho é refazer os corpos das avós, as mãos, os pés, os pulmões para guardar os sopros de Andumajumã. A cabeça que Odara, Ori, porta onde entra o sol solar, cicatrizes costuradas com linhas, com tintura de acaçá, corações de tintas e sedas e perfumados com o perfume de dendê. Assim é que aquece, a memória aquece, fica mais aquecida. Eu sou aquela que cuida daqueles que me cuidaram. Antoniel, nada desmoronou, nada irá desmoronar. A minha linhagem é essa. Um corpo onde o sol morou, mantém aceso depois, alumeia, até Nanã me guardar na bolsa mais antiga, junto com meu povo. Depois, a bolsa, essa que carrego, que carregaram e que carregarão, fica para vocês. Axé. Abaomi. Bonecas negras feitas sem costura, só com os nós. Dá-se os nós, corta-se tiras e assim nós vamos transformando numa boneca diferente. Boneca essas que foram feitas por mulheres. A palavra Abaomi
tem origem em Urubá. Costuma ser uma boneca negra, feita com pedaços de tecidos, muitos nós. Diz a lenda que a origem dessa boneca estão lá atrás, nos navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros. Lugares tristes, abafados, sem iluminação, sem esperança. Diante de todo esse quadro, as mulheres, elas acalentavam, elas precisavam acalentar as crianças que também faziam parte dessas pessoas que estavam vindo para um mundo totalmente desconhecido, com destinos incertos. E para acalentar essas crianças, acalmá-las, pois elas choravam muito, e distraí-las um pouco, as mulheres rasgavam o tecido das suas saias, das barras da saia, elas rasgavam e dando nós. E esses nós iam dando formas e se transformavam numa bonequinha. Bonecas essas que eram entregues às crianças para torná-la um pouco mais sensível, porque era um caminho, era uma viagem muito longa, muito difícil, e elas precisavam se aquietar para que conseguisse fazer a travessia. Quando eu faço uma boneca Abaúme, o meu objetivo principal é possibilitar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira e a história de luta, resistência das mulheres negras que são tão fortes a esse processo de desumanização das mulheres e das crianças negras tão forte, assim como proporcionar reflexões sobre a identidade, considerando a representação simbólica e política das bonecas. As bonecas, quando as mulheres faziam isso, que elas rasgavam a saia, a barra da sua saia, para fazer as bonecas, se dizia às crianças, as bonecas Abaúme eram muito pequenininhas, cabia na palma da mãozinha delas, era assim. Por quê? Porque elas precisavam esconder, elas não podiam ser pegas com essas bonecas. Elas pegavam a bonequinha e essas mulheres ensinavam que, como os cabelos afros são muito volumosos, que abrisse o cabelinho e lá dentro escondesse as bonequinhas. E assim elas brincavam. Quando chegavam os traficantes, elas pegavam a bonequinha, escondiam e brincavam. Então, um dos grandes detalhes de quando se rasgava a saia para se fazer isso, é porque cada tecido tinha um estilo diferente. E esse tecido mostravam de onde vinham, de que tribo elas pertenciam. Sabemos que os negros não eram escravos, eles foram escravizados. Eram reis, eram rainhas, eram médicos, eram médicos na medicina das ervas, curandeiros, as cozinheiras que faziam comidas com os inhames, com os abará. Elas precisavam saber lá na frente de onde elas vieram e por que estavam ali. E cada vez que elas chegavam, o navio chegava no local, essas mulheres, homens e crianças eram mandados para lugares distintos, fazendas diferentes. Mas todas as fazendas, mesmo sendo diferentes, eram o mesmo estilo desumano, um estilo de fome, sede, trabalho forçado na lavoura, de horas e horas e horas e horas na exaustão. E a partir daí, com a identificação dessas bonequinhas pequenininhas, conseguia-se saber pelos tecidos de onde era aquela tribo. Foi assim que a minha avó, que era a minha bisavó, que era escrava, a minha tataravó, que era escrava,
A minha avó, que foi filha de escrava e cresceu na senzala, puderam saber de onde viemos e para onde vamos. A Zabumbi é uma história de vida. A Baiumi, na verdade, ela é a nossa identidade. Não se tem como fazer bonecas negras se você não falar das Zabumbi. Eu aqui deixo meu agradecimento ao meu povo negro, a esse povo guerreiro, forte, esse povo de luta, que até hoje estão aí batalhando. A minha avó, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e agora eu. Axé.